E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mudando um pouco o foco, agora um pouco dos músculos da cabeça e do pescoço. Então, embora eu seja profissional de saúde, embora eu seja enfermeiro, eu não sou um anatomista clássico. Então eu vou tentar, para além de focar nas partes dos músculos, fazer com que vocês, profissionais de saúde, profissionais da fonoaudiologia, profissionais da enfermagem, medicina e tantas outras áreas, entendam que falar dos músculos de cabeça e pescoço, falar dos músculos da face, é relacionar a estrutura muscular a uma ação que está ali diretamente ligado com uma percepção de humor. Então, de sensações, talvez não sensações, mas sentimentos, né? Nós, enquanto animais, a gente é muito bom para expressar emoções e falar pouco dos sentimentos, mas observando a face, você, enquanto profissional que está ali olhando para um paciente, vai fazer uma anamnese, eles dizem muito a respeito do estado que a pessoa está, psicologia, fono, enfim. Então, como na aula passada, e vai ter uma aula sobre a articulação temporomandibular, né? Aqui no canal, e aí você pode casar essa informação com a aula de articulações, né? Existem alguns músculos que movimentam a articulação temporomandibular, né? Então são os chamados músculos da mastigação. Então, vá ouvindo a minha fala e vá pausando o vídeo para fazer as anotações e observar onde cada uma dessas estruturas se encontra. Então, por exemplo, os 4 músculos pertencentes a esse grupo, né, que compõem não só a TM, mas também a mastigação. Nós estamos falando do masseter, do músculo temporal, do pterigódeo lateral e o pterigódeo medial, ou simplesmente os músculos pterigódeos, tá? Nesse caso aqui, o lateral e o medial, tá? Então são esses músculos e os seus correspondentes, né, digamos assim, tá? E no caso destes músculos da mastigação, o que eles fazem na ATM é justamente dar a amplitude, a força de tração, a força de mastigação e o tônus, né, o sinergismo, digamos assim, desse processo mastigatório, que também, óbvio, não está ligado só à mastigação, mas à fala também. Então, pensar também num distúrbio que possa estar sendo provocado pela fala, nós estamos falando não só dos sinalizadores do grupo ROX, né, principalmente o P2, ROX, P4, que nós estamos falando de uma sinalização genética lá no desenvolvimento embrionário, mas que esse desenvolvimento também é afetado por alguns distúrbios futuros, teratogênicos, enfim, e que a formação dos ossos, principalmente os ossos, a mandíbula, por exemplo, a articulação e os músculos também podem afetar a fala de um indivíduo, tá? E a arterite temporal, ou enfim, artrite temporal, então você pode ler arterite ou artrite, é uma condição inflamatória das artérias temporais superficiais, e a arterite temporal ela é comum em indivíduos a partir da 6ª década de vida, então pessoas idosas. Pode ser confundida com um distúrbio articular, e cuja gênese está relacionado à cobertura do músculo temporal. Ou seja, quando essa inflamação na artéria temporal leva a um aporte insuficiente de sangue no músculo temporal, causando dor, né? E então, para além do conhecimento dessas estruturas, entender que a inervação, entender que a vascularização também, por si só,
de forma conjunta, atua aí em toda o sinergismo dessa musculatura junto com essa articulação. Então, pensarmos nos músculos da mastigação, na sua conexão e as ações principais, e aí de novo, façam a pausa desse vídeo, tá? Por exemplo, o músculo temporal. Então eu coloquei origem e inserção, mas eu preciso que vocês fiquem presos à ação principal para que vocês, observando o indivíduo, possam perceber que na má formação, no mau desenvolvimento e no funcionamento desses músculos, o que ele vai afetar. Então, o músculo temporal, ele eleva e retrai a mandíbula, tá? O masseter, ele eleva potentemente e protrai potentemente a mandíbula. Então, ele é o que abre e fecha a boca, dando a força da mordedura, digamos assim. Obviamente que não o músculo masseter isoladamente, mas o conjunto, mas ele está ali nessa relação, né? O pterigóide lateral, movimento lateral da mandíbula, lateralmente, abre e fecha a boca, abaixando a mandíbula, tá? O pterigóide medial eleva a mandíbula. A bichectomia é quando o corpo adiposo da bochecha vem dificultar o movimento natural dos músculos da face. Isso quando a pessoa tem um problema. O porém que hoje é que as pessoas usam a bichectomia como uma estética facial moderna. Então isso é um procedimento de harmonização facial. Então remove-se o tecido adiposo da bochecha. Lembra que tecido adiposo é reserva de gordura, reserva de carboidrato, gordura neutra. E que músculo precisa de um depósito rápido de energia para contração. Óbvio que o excesso ele é prejudicial, o excesso ele é patológico, mas muitas pessoas abusam na bichectomia, removendo praticamente toda a superfície mais delgada desse tecido, tá? Então, há uma distinção, né, e aí falando de músculo, né, na face e a expressão facial, mímica é volitiva, ou seja, assumimos a contração do músculo que desejamos quando desejamos. Então eu estou te imitando, eu estou fazendo algo voluntário. Obviamente que é comum a gente escutar em algumas doenças a seguinte frase: a doença mimetiza tal coisa. Tá? Mas aí é um conceito mais vulgar, mais do dia a dia, que não reflete o procedimento. Então eu posso dizer que a doença imita, mas no fato da gente estar na frente de um paciente, observando esse paciente, a gente está vendo a pessoa provocar uma ação quando voluntária, está relacionado à mímica. A expressão facial, por sua vez, é a contração dos músculos frente a alguma emoção. Então, isso é involuntário. Então, a expressão facial é involuntária, a mímica. Cabe ao profissional de saúde ver quando a pessoa está falsificando essas movimentações e saber o quão provocativo é aquela emoção, se de fato ela é uma emoção que está sendo vista de forma involuntária, porque a pessoa está passando por uma tristeza, dor, sofrimento, ou se aquilo é voluntário quando ela está provocando essa contração. Todavia, com um certo treino, ela pode ser dissimulada, ou seja, marcando o controle das emoções e fazer com que a pessoa imite expressões sociais como mímica. Ok? Espero ter ficado um pouco claro isso, tá? Para se obter uma face dita mais agradável, bela, um padrão de beleza, que, diga-se de passagem, eu acho um pouco horroroso, porque acabou sendo tão grosseiro e tão artificial que perde-se o natural. Óbvio, não serei hipócrita aqui nessa minha aula, que existem muitas pessoas que precisam passar por uma intervenção estética, tá? Uma reconstrução via acidente, via uma formação. Isso é absolutamente
natural. Agora, pessoas que são naturais e se tornam artificiais, sendo que não há nenhuma condição para, tá? Existe no mercado da cosmética, da dermatologia, da cirurgia plástica, a chamada harmonização facial, tá? Que é uma infinidade de possibilidades de intervenção, desde creme facial, aplicação de toxina botulínica. Creme facial é complexo porque proteína não é absorvida pela pele exogenamente, né? Então você precisaria ingerir essas proteínas e cartilagens para que o seu corpo seja estimulado, a digestão, quebra e absorção para produção, né? Como o colágeno tipo 2 é um exemplo, né? Aplicação de toxina, preenchimento com ácido hialurônico, que é um mecanismo ativador inflamatório, ou outros produtos artificiais, até intervenções cirúrgicas mais invasivas, como a bichectomia. Lembrando que a bichectomia ela é importante para pessoas que têm a condição para, não pessoas que simplesmente por uma estética queiram remover. Lifting facial e a blefaroplastia, que, né, quando uma pessoa idosa ela tem a ptose palpebral, a queda da pálpebra, isso impede ela de fazer um exame de vista ou abrir o olho para enxergar, é 100% recomendável. É imperioso, entretanto, o cuidado no diagnóstico e na atenção pela real necessidade de execução do procedimento. Tá? Sorrir provoca rugas? Ao longo do tempo, sim. Tá? Mas por um desgaste do colágeno, da elastina, da pele e da musculatura. Tá? Então, utilizar qualquer músculo da face em demasia, como professor, né, desencadeia o aparecimento de sulcos na pele e na face. Ou seja, é comum a pessoa falar que vê a pele derretendo na face. Todavia, as rugas elas são provocadas pela contração dos músculos do sorriso, que denotam um semblante mais agradável na velhice. A recíproca também é verdadeira. Tá? Então, olha só que interessante. Músculo ventrifrontal ou músculo occipitofrontal, franzir a região da fronte. O que ele faz? A expressão de espanto, atenção, surpresa, sofrimento psíquico. Músculo prócero, franzir o senho, né? Ou seja, entre as duas órbitas. Reprovação, concentração, preocupação. Corrugador do supercílio, franzir o senho também. Reprovação extrema, irritação, tristeza, sofrimento. Então, observem a face de vocês frente a um espelho, o que ela está dizendo com relação à expressão. Orbicular dos olhos. Focar quando a gente está ali com os olhos focados, né? Focar o olhar em um objeto. Minimizar a entrada de luz no bulbo ocular. Orbicular dos olhos. Cerrar as pálpebras. Zigomático maior e menor. Sorriso autêntico. Né? Levantador do lábio superior e da asa do nariz. Um asco, ou seja, o ranço da pessoa, desconfiança, repulsa, desprezo. Levantador do lábio superior, expressão de insegurança e desconfiança. Então observem que nós somos essas expressões, nós somos essas emoções. Tá? Volta um pouco no vídeo, veja o que cada um desses músculos fazem e tenta reproduzir, tenta expressar, mímica. Tentem mimetizar essas expressões, tá? Levantador do ângulo da boca, sorriso. O risório, aquele sorriso amarelo, quando você quer puxar saco do chefe. Ou quando uma coisa foi muito chata, mas você está no meio de pessoas, entre aspas, importantes, e você quer passar um ar de agradável, você dá aquele sorriso cínico, né? Um sorriso amarelo. Orbicular da boca, assopro, assovio. Ativo no beijo e na sucção. Isso é muito importante na sucção da criança, tá? Estimular ela na prega, na mama. Depressor do lábio inferior. É o muxoxo, né? Dor física, tá? Depressor do ângulo da boca. Forte dor física, expressão de desagrado. O mentoniano, né? A manha ou beicinho, a pirraça de uma criança, né? Então, de novo, pausa esse vídeo, volta nessa parte para vocês tentarem mimetizar essas expressões. Bucinador, responsável por dar o arredondamento às bochechas. Musculoplastima, eleva e retrai a pele do pescoço. O nasal, transforma as narinas em válvulas para puxar o ar.
auriculares, o ventro occipital, puxam as aurículas para cima e retrai a galha aponeurótica, mas eles não estão ligados a uma expressão obrigatória. E aqui alguns músculos do pescoço, né, para falar da anatomia da cabeça e pescoço. Então, o esternocleidomastóide ele foi retirado e aí fica, né, algumas estruturas, né? Então, por exemplo, trapézio em B, a veia jugular no C, todas as estruturas que nós vamos ver mais à frente nas próximas aulas da cabeça e pescoço. Então, pausa o vídeo, porque essas são estruturas muito importantes que ajudam toda a base do pescoço e toda a mandíbula a ter o seu movimento. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o like, batemos a meta, precisamos agora bater uma segunda métrica do YouTube, que é tempo de visualização, então ajuda o canal a crescer, ajuda a comunidade a crescer, bons estudos e até a próxima.